eu quero contar um pouquinho para você sobre o meu processo com a comunicação não violenta. A primeira vez que eu entrei em contato com a CNV, Comunicação Não Violenta, foi através do livro. Eu ganhei o livro de presente e eu dei uma olhada, dei uma lida e achei interessante. Logo na primeira página, o Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta, ele começa já agradecendo ao Carl Rogers, que foi professor dele de psicologia. E o Carl Rogers é um dos precursores da psicologia humanista, né? E eu sou psicóloga dentro da abordagem humanista, especificamente na abordagem centrada na pessoa, então fez muito sentido para mim estar vendo essa conexão. Então eu dei essa lida, dei uma olhada assim no livro, achei interessante, mas assim, não me trouxe nada demais, nada muito diferente daquilo que eu já conhecia e da prática que eu já vinha desenvolvendo como psicóloga. Então eu guardei o livro na gaveta, ele ficou lá na gaveta uns 2 anos talvez, até que eu participei de um curso, uma imersão em comunicação não violenta. E aí eu realmente entendi do que se tratava. Então, para mim, esse processo foi mais ou menos como pegar um livro de natação, por exemplo, e ler sobre natação e tentar aprender a nadar entrando realmente na água. Então, participar desse curso, dessa vivência, foi como ter entrado na piscina. Aí que eu realmente entendi no corpo do que se tratava a comunicação não violenta. Então, eu acredito muito que esse processo, ele é um processo vivencial, né, e não teórico, simplesmente. Experimentando viver a comunicação não violenta no meu dia a dia, na minha vida, praticando realmente, uma coisa muito interessante aconteceu. Eu comecei a ter mais conflitos na minha vida. E isso pode parecer estranho para quem está chegando aqui, talvez pensando assim, eu vou estudar comunicação não violenta e aí eu vou resolver todos os meus conflitos, nunca mais eu vou ter conflito na vida. Então eu quero contar para você que no meu caso, o que aconteceu foi o oposto. Eu comecei a ter mais conflitos. Mas isso aconteceu porque a minha tendência era não falar sobre as coisas que me incomodavam. Então, normalmente, desde criança, eu meio que aprendi que conflitos eram coisas ruins ou coisas que eu precisava evitar a qualquer custo, algo que eu precisava ter medo. Então, para evitar conflitos, eu não falava, eu ficava quieta, eu deixava de lado coisas que eram importantes para mim. Então, aparentemente, externamente, estava tudo bem. Para quem olha de fora, parece que a situação está tranquila, está tudo certo. Isso em relações pessoais, com amizades, em relações namorados, ou mesmo relações de trabalho, aparentemente está tudo bem, mas dentro de mim as coisas não estavam tudo bem. Então o que acontecia era que chegava um momento em que eu me afastava das pessoas, me afastava dos empregos ou mesmo dos amigos, e a pessoa às vezes nem sabia por quê, o que estava acontecendo, né? O que aconteceu quando eu comecei a realmente experimentar, viver a comunicação não violenta, é que eu comecei a falar mais sobre as coisas que me importavam, as coisas que eram importantes para mim. E aí começaram a acontecer mais conflitos. Mas o legal é que a CNV, ela ajuda a gente a saber lidar melhor com conflitos. Então, o que aconteceu comigo, na verdade, foi que eu ressignifiquei conflitos. O que significa conflitos na vida de uma pessoa, num relacionamento, numa equipe de trabalho, num grupo. Comecei então a ver conflitos como coisas importantíssimas, na verdade, valiosas e preciosas, porque os conflitos, eles são sinais que estão mostrando para a gente que alguma coisa precisa ser ajustada, alguma coisa precisa ser transformada, seja numa relação entre casais, numa relação entre pais e filhos, numa relação de trabalho. O conflito está lá dizendo, olha, tem alguma coisa aqui que não está bem e a gente precisa ajustar. Então ele é um sistema de feedback muito importante. E saber lidar com conflitos é um dos pontos fundamentais que na minha vida a comunicação não violenta transformou. Num outro ponto em que a comunicação não violenta tem me apoiado também é no desenvolvimento da inteligência emocional e relacional.
Então, eu cresci, nasci numa família em que talvez a inteligência emocional e relacional não é muito desenvolvida. Na minha família sempre foi muito valorizado o raciocínio lógico, matemático, essa parte de estudos, mas a parte de relações, de falar dos sentimentos e das emoções, sempre foi muito deixado para segundo plano e a gente não conversava muito sobre essas coisas. E eu acredito que muitas famílias aqui no Brasil e no Ocidente em geral têm essa cultura, a gente tem uma baixa inteligência emocional, talvez, nessa nossa cultura ocidental. Então a comunicação não violenta, ela tem me apoiado muito nesse processo de saber lidar melhor com as minhas próprias emoções, entrar mais em contato com elas e saber expressar melhor as coisas que são importantes para mim e também saber lidar melhor com as outras pessoas, com os conflitos, entender o que está acontecendo com as outras pessoas. Então eu acho que esse é um ponto fundamental em que a comunicação não violenta pode apoiar na vida de todo mundo que se dedique a estar estudando esse processo.